BDRs pagam dividendos? Meu nome é Adelson Júnior e hoje eu vou responder isso para você. Primeiramente, o que são BDRs? BDRs são certificações de empresas estrangeiras para que elas possam ser negociadas na Bolsa Brasileira. E respondendo à pergunta, sim, elas pagam dividendos de acordo com as empresas listadas na bolsas exteriores. Por que eu fiz esse vídeo? Porque se você entrar no Investidor 10, que eu vou fazer isso com você já, você vai ver que os principais BDRs pagam dividendos bem inferiores em relação às ações das bolsas brasileiras. Então, abrindo aqui o site Investidor 10, eu vou mostrar para vocês os principais BDRs e o quanto de dividendos esses BDRs pagaram. Aqui lista os principais: Apple 0,65% ao ano, Amazon 0%, Tesla 0%, Coca-Cola um pouco mais, 3,16%. Se for comparar com as ações brasileiras, dá uma grande diferença. Aqui, ó, por exemplo, a Itaúsa 5,24%, Banco do Brasil 8,18%, Taesa 16,58%, a Petrobras foi um caso à parte, 45%, e esses outros também pagam uns dividendos bem acima do que as BDRs principais. Eu elenquei 3 motivos principais que fazem com que esses BDRs pagam poucos dividendos. E o primeiro motivo seria a inflação e a renda fixa nos Estados Unidos. Como lá a inflação é bem controlada, o governo não precisa estar elevando as taxas de juros para que controle essa inflação, entendeu? Então, se os juros sobem, os títulos de renda fixa também sobem. Por exemplo, aqui no Brasil, taxa de juros acima de 13%, renda fixa também é bem alta. E o que acontece? Por lá, essa renda fixa ser baixa, as empresas não precisam pagar tantos dividendos para ficar atrativo o investimento na Bolsa de Valores. Ao contrário aqui do Brasil, se, por exemplo, na renda fixa, onde seria mais seguro, paga 11%, 12% ao ano, para você tirar esse dinheiro de onde é seguro para investir na Bolsa de Valores, que é uma renda mais variável, ele teria que pagar superior a isso para que você tivesse um prêmio sobre o risco que você está assumindo, entendeu? O segundo seria o setor que esses principais BDRs estão inseridos, que seria o setor relacionado à tecnologia. Então esse setor demanda um grande gasto em pesquisa, em investimento de estrutura. Então o lucro que essas empresas dão, elas não dão prioridade para remunerar os acionistas através dos dividendos. Elas reinvestem na própria empresa para que ela aumente o valor patrimonial, ela cresça a marca e que futuramente, se possível, de acordo com o estatuto de cada empresa, ela paga dividendos bem melhores. Por exemplo, 2 empresas que eu mostrei lá, a Apple e a Coca-Cola. A Apple ela tem muito mais gastos com investimento do que a Coca-Cola, pois ela tem que desenvolver novos produtos, porque caso ela não invista, ela pode perder mercado e ficar atrás das outras empresas. Já a Coca-Cola não, ela tem um setor estabilizado, ela tem o principal produto dela, você não demanda tanta pesquisa para que ele seja feito. Então, já tendo aquele produto e não tendo a necessidade de gastar tanto com novas pesquisas, conseguem distribuir esses lucros com os acionistas através desses dividendos. Terceiro e principal fator que eu considero seria o mercado acionário do exterior está bem inflacionado. O que seria isso? Os preços, tanto relacionados ao lucro das empresas como a seu valor patrimonial, estão de maneira estratosférica, estão bem acima da realidade. Porque o mercado tem expectativa que essas empresas cresçam muito, muito, muito e acabam fazendo com que o preço dessas ações ficam um pouco fora da realidade. Vou abrir o Investidor 10 e mostrar os múltiplos que essas empresas estão sendo cotadas na bolsa. Então aqui abrindo o Investidor 10, vou novamente na parte dos principais BDRs para mostrar para vocês, porque na página aqui eles elencam os principais indicadores. Por exemplo, a Apple, o PL dela está 22,45. O que seria isso? Era o quanto essa empresa daria de lucro referente ao preço da ação. Então ela demoraria 22 anos e meio basicamente para que o valor da ação seja pago somente com os lucros. E aqui o P sobre VP seria em relação ao patrimônio dela. Então ela está sendo negociada 38 vezes a mais do que o patrimônio dela. Por exemplo, o patrimônio dela é equivalente a R$100, então ela está sendo cotada a R$3.800. A Apple, mesmo sendo uma empresa que dá bastante lucro, uma das principais,
pelo valor valor dela em relação ao valor patrimonial está cotado bem acima, esses lucros não referem tanto quando vai ser considerados os dividendos. Já a Amazon, por exemplo, são 93 anos para que os seus lucros refletem o preço da ação. A Tesla, 67 anos, a Coca-Cola, 26 anos. Então, o que isso quer dizer? Mesmo essas empresas tendo lucros, o mercado já precificaram elas bem altas, de forma que, para você que prioriza os dividendos, essas empresas aqui talvez não possa fazer tanto sentido, a não ser que você acredite que essa empresa elas vão crescer 10 vezes. Então você vai comprar, por exemplo, uma ação a R$10, se ela pagar 1% de dividendo, ela está pagando 10 centavos. Aí se ela crescer 10 vezes e pagar esse mesmo 1%, ela vai pagar 10% referente ao valor que você comprou. Então eu acho bem mais difícil você, de acordo com a análise, ou até mesmo tentar adivinhar uma empresa que vai crescer 10 vezes, que vai multiplicar seu valor de mercado 10 vezes, do que você pegar empresas que pagam bons dividendos constantemente e conseguir atingir essa meta. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você achou que alguma informação dessa agregou de alguma forma no seu conhecimento, se você está começando a querer investir, se inscreva no canal, deixe o gostei e até a próxima.